Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, sempre com as principais análises sobre velocidade, sobre o mundo do esporte a motor e também do motociclismo. E hoje é disso que a gente vai falar, né? De MotoGP, do Mundial de Moto Velocidade que está pegando fogo não só dentro da pista, mas também fora dela. Olha, o Jorge Martin anunciou que realmente vai deixar a Aprilia na temporada 2026. O espanhol, que é campeão mundial da categoria atualmente, teve ali um acordo com a Aprilia para correr esse ano pela equipe italiana, acabou aceitando, né, a proposta oferecida pelo time depois de ser rejeitado lá pela Ducati. Todo mundo sabe aquela novela em que a Ducati escolheu contar com o Marc Marquez para a temporada 2025. E depois disso, todo mundo tinha uma expectativa sobre o que o Martin poderia entregar na Aprilia nesse ano, mas nada disso aconteceu. E lamentavelmente, pelas quedas do Martin, pelos acidentes envolvendo o Jorge Martin, primeiro lá na Malásia, depois também na Tailândia e, por fim, no Catar, né, prejudicando muito essa passagem curta do Martin, bem curta, pela Aprilia. Pois bem, o que aconteceu, né? A novela ela vem se estendendo aí nas últimas semanas, mas ela ganhou um peso maior ali após o GP da França, né? O Grande Prêmio apurou e noticiou que o Jorge Martin procurou a equipe para falar sobre uma cláusula de performance que ele tinha, né? Era uma cláusula que permitia a ele escolher ou não seguir na Aprilia a partir do ano que vem. E durante o fim de semana ali na França, ele foi até a equipe e pediu que essa cláusula fosse alterada para que ele tivesse 6 corridas a partir do momento que estivesse saudável para analisar a moto, analisar o equipamento e aí sim definir como ele tocaria a própria carreira. Bom, a partir disso houve um problema, houve uma polêmica de que a Aprilia realmente se manifestou e colocou mais lenha na fogueira, falando que nada havia sido acordado e que o contrato seguia em vigor. Jorge Martin se manifestou hoje, ele deu a versão dele sobre essa polêmica nesta semana e em comunicado anunciou que vai sim acionar essa cláusula contratual que é polêmica, né? Não deixa de ser, e que está livre para pensar em 2026 em um novo projeto. Então ele não vai seguir na Aprilia nesse novo projeto. Pois bem, o vídeo é mais do que analisar essa decisão do Martin, que a meu ver ela acaba apequenando ele como piloto, apesar de ser o atual campeão mundial. Ele não deu tempo para criar uma história na Aprilia, mas é mais do que isso, o que a Aprilia precisa fazer, né? E acho que há uma necessidade da Aprilia agora de agir com pulsos firmes, de agir realmente como uma equipe buscando, né, o topo, para pensar no futuro, para já pensar em outro piloto, para já pensar em como seguir a sua vida na categoria. A Aprilia tem Marco Bezzecchi, que inclusive venceu o GP da Grã-Bretanha lá em Silverstone no último fim de semana e é um ótimo piloto, mas ainda não tem essa segunda peça, que obviamente era a vaga de Jorge Martin. E ela vai precisar ir ao mercado, né? A Aprilia agora ela precisa pensar no futuro dela. Para mim, ela não precisa nem deixar mais o Jorge Martin voltar, nem olhar mais para o Jorge Martin como um piloto que pode ser aproveitado de alguma forma nesse ano, e sim pensar no que ela pode entregar e como ela pode desenvolver a sua estrutura, a sua equipe, até a própria moto, né? Contando, obviamente, mais com o Marco Bezzecchi, mas pensando nessa outra vaga a partir do ano que vem. Dá para ir também ao mercado e já tentar trazer um piloto, né? Que eu acho que seria um movimento muito interessante da Aprilia para buscar essa retomada na temporada. A vitória lá em Silverstone deu uma apaziguada na situação, melhorou um pouco a situação da Aprilia, né? Que é uma equipe que vem evoluindo na MotoGP, mas é claro que isso veio à tona, esse comunicado do Martin veio à tona e coloca realmente fim nessa novela envolvendo ele e a Aprilia. O Martin ele nem chegou a experimentar direito essa moto, né? Ele fez ali poucas voltas, ainda qualquer previsão de como ele poderia alcançar, de qualquer desempenho que ele poderia alcançar com o equipamento da equipe italiana era muito imprevisível, né? Infelizmente houve as quedas, ninguém obviamente queria que isso acontecesse, mas isso deu ali trouxe ali um atraso muito grande da Aprilia para a temporada e prejudicou muito a temporada da Aprilia como um todo
no Mundial de Moto Velocidade. Agora é hora de pensar no futuro. A Aprilia precisa seguir a sua vida, precisa se reestruturar sem o Jorge Martin, que tinha sido uma grande contratação, obviamente, vindo lá da Pramac, um cara que brigou pelos 2 últimos títulos mundiais e venceu o último título mundial, mas ela tem também ali um braço, né, importante, que é o próprio Marco Bezzecchi, que é um cara que também é muito talentoso e que também tem entregado resultados interessantes, sobretudo esse resultado do último fim de semana na Grã-Bretanha. É hora da Aprilia olhar para frente, é hora de pensar no futuro, e eu acho que precisa sim agir com o pulso firme agora e não dar nenhum tipo de liberdade ao Martin, já que ele tomou a decisão de procurar um outro projeto, de procurar uma outra equipe, e até a Honda, né, que aparece como favorita aí, porque tem os contratos do Luca Marini e do Johann Zarco finalizando, né, terminando nessa temporada, precisa realmente pensar em si, pensar em como vai sair desse problema, em como vai superar essa decisão do Jorge Martin para seguir como uma equipe em ascensão, né? Uma equipe que está crescendo dentro do Mundial de Moto Velocidade. É importante que equipes como a Aprilia, como a Yamaha, continuem nessa evolução, obviamente para trazer mais competitividade na MotoGP e desafiar, obviamente, as Ducati, que hoje lideram o campeonato e já com uma certa margem, né? Há algum tempo. Beleza? Tamo junto. Diz aí o que você acha que a Aprilia precisa fazer. Se você concorda ou discorda, pode deixar o seu comentário pra gente ver depois. Deixa também aquele like, comenta aí o que você acha dessa situação toda envolvendo o Martin, se ele tomou a decisão certa ou não. É sempre importante seu feedback aqui pra gente do Grande Prêmio, beleza? O Mundial de Moto Velocidade continua pegando fogo, fora da pista, dentro da pista também. E a gente vai agora pro GP do Aragão, que acontece entre os dias 6 e 8 de junho. Então, continue acompanhando com a gente, claro, sempre a cobertura completa do Mundial de Moto Velocidade aqui no Grande Prêmio. Tamo junto, um abraço e até mais.